Por engano, ela escreveu: "Sinto sua falta ao CEO", e ele apareceu atrás dela dizendo: "Repete, quero ouvir da sua boca." O ar-condicionado do escritório da TechVision funcionava no máximo, mas mesmo assim, Marina Santos sentia o suor escorrendo pela testa. Eram quase 9 da noite de uma segunda-feira chuvosa em São Paulo, e ela estava sozinha no 23º andar, cercada por pilhas de relatórios que precisavam estar prontos antes da reunião de diretoria na manhã seguinte. Seus dedos voavam pelo teclado, enquanto ela finalizava as planilhas financeiras do 3º trimestre. A luz fluorescente piscava intermitentemente sobre sua mesa, criando uma atmosfera quase hipnótica que a fazia esquecer do mundo lá fora. De vez em quando, o barulho da chuva batendo contra as grandes janelas de vidro a lembrava de que São Paulo continuava sua vida noturna agitada, mesmo enquanto ela permanecia presa naquele ambiente corporativo. Marina pausou por um momento e esticou os braços, sentindo a tensão acumulada nos ombros. Há 3 anos trabalhando na TechVision, ela havia conseguido sair do cargo de recepcionista para assistente administrativa, mas os desafios continuavam imensos. Cada dia era uma prova de que ela merecia estar ali, especialmente sendo uma das poucas funcionárias que não tinham cursado uma faculdade particular de renome. Seu celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Camila, sua melhor amiga desde a infância no Capão Redondo. "Mari, você sumiu. Faz uma semana que não nos falamos. Estou preocupada." Marina sorriu pela primeira vez no dia. Camila sempre foi sua âncora emocional, a pessoa que a conhecia antes de ela começar a usar blazers e sapatos de salto, quando ainda sonhavam juntas sobre sair da periferia e vencer na vida. Rapidamente, ela abriu o WhatsApp e começou a digitar uma resposta. Seus olhos estavam cansados e a tela do celular borrava ligeiramente por causa do cansaço acumulado. "Oi, Cami. Sinto sua falta. Está sendo uma semana impossível aqui no trabalho, mas..." Sem perceber, na pressa e no cansaço, Marina clicou no contato errado. Em vez de selecionar Camila, seu dedo tocou em Rafael Mendes, CEO, na lista de contatos da empresa. A mensagem foi enviada antes que ela pudesse perceber o erro. Marina continuou digitando, completamente alheia ao que havia acontecido. "Prometo que no fim de semana vamos nos encontrar e colocar o papo em dia. Preciso te contar umas coisas sobre o trabalho. Você não vai acreditar no que tem acontecido aqui." Foi só quando ela clicou em enviar pela segunda vez que notou o nome na parte superior da conversa. Rafael Mendes, CEO. O sangue gelou em suas veias. O celular escorregou de suas mãos e caiu sobre a mesa com um ruído seco que ecoou pelo escritório vazio. Marina ficou imóvel por alguns segundos, tentando processar a magnitude do que havia acabado de acontecer. Rafael Mendes, o CEO da empresa. O homem que ela via apenas de longe durante as reuniões gerais, sempre impecavelmente vestido, sempre sério, sempre inatingível. Um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos de São Paulo, alguém que aparecia em revistas de negócios e era considerado um dos solteiros mais cobiçados da cidade. E ela havia acabado de enviar "Sinto sua falta" para ele. Marina pegou o celular novamente, as mãos tremendo. Talvez pudesse deletar a mensagem antes que ele visse. Mas não, as 2 marcas azuis já apareciam ao lado do texto. Lida, 21:47. "Meu Deus, o que eu fiz?" sussurrou para si mesma, sentindo o pânico começar a tomar conta. Ela tentou elaborar mentalmente uma explicação. Como poderia justificar aquilo? "Desculpe, Sr. Mendes, foi um engano. Por favor, ignore a mensagem anterior." Qualquer coisa que dissesse soaria ainda mais patética. Marina olhou para o relógio. Rafael provavelmente nem veria a mensagem até o dia seguinte. Talvez nem desse importância. Talvez simplesmente ignorasse, assumindo que foi um erro de uma funcionária qualquer. Mas então, seu celular vibrou novamente. Uma nova mensagem de Rafael Mendes, CEO, apareceu na tela. "Marina, está tudo bem?" Marina ficou olhando para a tela do celular como se fosse um objeto alienígena. Rafael Mendes havia respondido. E não apenas respondido, havia demonstrado preocupação. Ela se levantou da cadeira abruptamente, começando a andar de um lado para o outro entre as mesas vazias do escritório. A chuva do lado de fora havia intensificado, e o som das gotas contra o vidro
criava um ritmo ansioso que ecoava o estado do seu coração. Ele sabe meu nome, murmurou, tentando processar aquela informação. Em 3 anos de empresa, Marina assumiu que era apenas mais uma funcionária anônima para o CEO. Eles haviam se cruzado nos corredores algumas vezes. Ela havia participado das reuniões gerais, onde ele apresentava os resultados trimestrais, mas nunca houve qualquer tipo de interação direta. O celular vibrou novamente. Marina, vi que você ainda está no prédio. São quase 22 horas. Como ele sabia que ela estava no prédio? Marina olhou em volta, subitamente paranoica. Então se lembrou. O sistema de segurança. Todos os funcionários eram monitorados através dos crachás eletrônicos. Claro que ele tinha acesso a essas informações, mas por que ele estava prestando atenção? Com as mãos ainda tremendo, Marina decidiu que precisava responder. Ignorar o CEO da empresa definitivamente seria pior do que tentar explicar a situação. Boa noite, Sr. Mendes. Peço desculpas pela mensagem anterior. Foi enviada por engano. Estou terminando os relatórios para a reunião de amanhã. A resposta veio quase instantaneamente. Os relatórios podem esperar até amanhã cedo. Você não deveria estar trabalhando até tão tarde. Marina franziu a testa. Aquela não era a resposta que ela esperava. Onde estava a bronca? A advertência formal? A repreensão por usar o celular da empresa de forma inadequada? Os prazos são apertados, senhor. Prefiro garantir que tudo esteja pronto. Rafael. Pode me chamar de Rafael. Marina precisou se sentar. A informalidade daquele pedido era completamente inesperada. Ela sempre imaginou Rafael Mendes como alguém extremamente formal, distante, inacessível. Afinal, ele comandava uma empresa com mais de 1000 funcionários. Obrigada, senhor. Rafael. Mas realmente preciso terminar isso hoje. Entendo sua dedicação, Marina. Mas também me preocupo com o bem-estar da equipe. Posso perguntar, a mensagem que você enviou era para alguém importante? O coração de Marina disparou. Ele estava realmente interessado? Ou apenas sendo educado? Era para minha melhor amiga. Faz tempo que não conversamos. E você sente falta dela. Não era uma pergunta. Era uma constatação, dita de forma quase íntima, que fez Marina sentir um calafrio estranho. Sim, ela respondeu simplesmente. Por alguns minutos, nenhum dos dois enviou mais mensagens. Marina olhou para a conversa na tela, tentando decifrar o que estava acontecendo. Por que Rafael estava sustentando aquele diálogo? Por que não havia simplesmente ignorado o engano? O elevador do andar emitiu um som de chegada. Marina congelou. Ninguém mais deveria estar no prédio àquela hora, exceto os seguranças. Ela ouviu passos ecoando pelo corredor. Passos decididos de sapatos sociais contra o piso de mármore. Uma figura familiar apareceu na entrada do departamento financeiro. Rafael Mendes estava ali, ao vivo, a poucos metros de distância. Ele era mais alto do que Marina se lembrava, com cerca de 1,85. Mesmo às 10 da noite, sua camisa social branca ainda estava impecável, embora ele tivesse afrouxado ligeiramente a gravata azul marinho. Seus cabelos castanhos tinham alguns fios desalinhados, como se ele tivesse passado as mãos por eles durante um dia estressante. Mas foram seus olhos que mais chamaram a atenção de Marina. Ela sempre os viu de longe durante as apresentações, mas agora, de perto, podia perceber que eram de um castanho profundo, quase chocolate, e carregavam uma intensidade que ela não esperava. Boa noite, Marina, disse ele, com uma voz mais suave do que a que usava durante as reuniões corporativas. Marina se levantou rapidamente, quase derrubando a cadeira no processo. Boa noite, senhor Rafael, gaguejou ela, sentindo o rosto esquentar. Rafael se aproximou lentamente, suas mãos nos bolsos da calça social. Havia algo em sua postura que parecia diferente do CEO confiante que ela conhecia das apresentações. Ele parecia mais humano. Você não precisava ter vindo até aqui, disse Marina, tentando manter a compostura profissional. Eu sei que foi apenas um engano. Rafael parou a cerca de 1 metro dela, inclinando ligeiramente a cabeça. Foi mesmo? A pergunta ecoou pelo escritório vazio, carregada de um significado que Marina não conseguia decifrar completamente. Havia algo no tom de voz dele, algo na forma como ele a olhava, que fazia o ar entre eles parecer eletricamente carregado. Sim, claro que foi, respondeu ela, mas sua voz saiu menos convincente do que ela gostaria.
Rafael deu mais um passo à frente. Então me diga uma coisa, Marina, disse ele, sua voz baixando até quase um sussurro. Se foi apenas um engano, por que você não consegue me olhar nos olhos enquanto fala isso? Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A pergunta de Rafael ecoava no ar entre eles, e ela finalmente encontrou coragem para levantar o olhar e encará-lo diretamente. Era um erro. Os olhos castanhos dele estavam fixos nos seus, com uma intensidade que fazia seu estômago revirar. Não havia mais nada do CEO distante e inacessível. Ali estava apenas um homem que parecia genuinamente interessado em sua resposta. Eu consigo sim, disse ela, forçando-se a manter o contato visual, mesmo sentindo as bochechas queimarem. Rafael sorriu. Não o sorriso polido e calculado que ele usava nas reuniões corporativas, mas algo mais suave, quase divertido. Consegue, repetiu ele, dando mais um passo. Agora estavam próximos o suficiente para que Marina pudesse sentir o perfume dele, algo discreto e masculino que a fazia querer respirar mais profundamente. Então me explique por que suas mãos estão tremendo. Marina olhou para baixo e percebeu que ele estava certo. Suas mãos tremiam ligeiramente ao lado do corpo. Rapidamente, ela as cruzou à frente, tentando disfarçar. Foi um dia longo, murmurou. Foi mesmo, concordou Rafael, mas não se afastou. Para mim também. Havia algo na forma como ele disse isso que fez Marina perceber que ele não estava falando apenas sobre trabalho. Ela se arriscou a fazer uma pergunta que havia se formado em sua mente. Como você sabia que eu estava aqui? Rafael passou uma mão pelos cabelos, desarrumando-os ainda mais. Eu estava saindo quando vi que ainda havia luzes acesas neste andar. Vim verificar se estava tudo bem e... Ele fez uma pausa, como se estivesse decidindo se deveria continuar. E aí recebi sua mensagem. E você veio porque alguém que trabalha até às 10 da noite numa segunda-feira não deveria estar fazendo isso sozinha. A resposta era prática, mas havia algo no tom de voz dele que sugeria motivações mais profundas. Marina sentiu uma onda de coragem que não sabia de onde vinha. Você não me conhece, disse ela. Como pode ter certeza de que eu não sou só mais uma funcionária workaholic? Rafael riu baixinho, e o som fez algo estranho no peito de Marina. Marina Santos, 26 anos, formada em administração pela Uninove, promovida 2 vezes nos últimos 3 anos, mora em Capão Redondo e pega 3 conduções todos os dias para chegar até aqui. Ele fez uma pausa, vendo a expressão de surpresa no rosto dela. Você acha que eu não presto atenção nos funcionários que se destacam? Marina ficou boquiaberta. Não apenas ele sabia seu nome, ele conhecia sua história. Você investigou minha vida? Não investigei, disse Rafael, sua expressão ficando mais séria. Mas quando alguém consegue triplicar a eficiência do departamento financeiro em 2 anos, isso chega aos meus ouvidos. Quando alguém fica até tarde para garantir que os relatórios estejam perfeitos, mesmo não sendo sua responsabilidade direta, isso também chama a atenção. Marina sentiu o coração acelerar por um motivo completamente diferente agora. Ele havia notado seu trabalho. Reconhecia seus esforços. Eu só quero fazer um bom trabalho, disse ela, a voz saindo mais baixa que pretendia. Por quê? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim? Por quê? Rafael se aproximou da janela, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. A chuva havia diminuído e as luzes de São Paulo se refletiam nas gotas que escorriam pelo vidro. Por que é tão importante para você? Qual é a história por trás dessa determinação toda? Marina hesitou. Aquela conversa havia tomado um rumo que ela jamais poderia ter imaginado. Ali estava ela, sozinha num escritório com o CEO da empresa, e ele estava fazendo perguntas pessoais como se fossem amigos. É complicado, disse ela finalmente. Tenho tempo. Marina olhou para ele tentando decifrar se aquilo era real ou se estava tendo algum tipo de sonho muito vívido. Quando decidiu que era real, sentiu uma vontade inexplicável de ser honesta. Minha mãe trabalhou a vida toda como faxineira, começou ela, se aproximando também da janela, mas mantendo uma distância segura. 3 empregos para sustentar a mim e meu irmão. Ela sempre dizia que a educação era a única forma de a gente sair dessa vida. Quando consegui essa vaga aqui foi como se todas as noites que ela chegava em casa, com as mãos machucadas de tanto limpar,
tivessem valido a pena. Rafael a observava atentamente e Marina percebeu que não havia pena em seus olhos. Havia respeito. E agora? Agora eu quero mostrar que ela estava certa, que alguém como eu pode sim estar aqui, pode sim contribuir, pode sim. Ela fez uma pausa, sentindo a vulnerabilidade da confissão. Pode sim ser mais do que todo mundo esperava. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era o tipo de silêncio que acontece quando algo importante acaba de ser compartilhado. Sabe o que eu acho? Disse Rafael finalmente, se virando para encará-la novamente. O quê? Eu acho que você já provou isso há muito tempo. A questão agora é, quando você vai começar a acreditar nisso também? As palavras de Rafael ficaram suspensas no ar, como uma pergunta que Marina nunca havia feito para si mesma. Quando ela começaria a acreditar no próprio valor? A verdade era que, mesmo depois de 3 anos provando sua competência, uma parte dela ainda se sentia como uma intrusa naquele ambiente corporativo. É fácil falar quando você nasceu em berço de ouro, disse ela, mas sem agressividade. Havia mais curiosidade do que ressentimento em sua voz. Rafael riu, mas não foi um riso divertido. Foi o tipo de riso amargo que aparece quando alguém toca numa ferida antiga. Berço de ouro? Ele balançou a cabeça. Marina, você não faz ideia da minha história. Ela o olhou com surpresa. Nas revistas de negócios, Rafael Mendes era sempre retratado como o jovem empresário de sucesso, herdeiro de uma família tradicional paulistana. A imprensa falava sobre sua formação em universidades americanas, seus investimentos certeiros, seu lifestyle de alto padrão. Eu nasci em Osasco, continuou ele, caminhando até a mesa dela e se apoiando na beirada. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. A TechVision não é uma empresa de família. Eu a criei do zero, numa garagem no Jardim Pirajussara quando tinha 22 anos. Marina sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés novamente. Aquela informação não batia com nada do que ela pensava saber sobre Rafael Mendes. Mas as revistas, os jornais, contam a história que vende melhor, disse ele com um sorriso irônico. Jovem empresário de elite, conquista mercado de tecnologia. Fica melhor do que garoto da periferia consegue dar certo depois de muito trabalho e alguns golpes de sorte. Por que você nunca corrigiu essa versão? Rafael foi até a máquina de café no canto da sala e preparou 2 xícaras. O gesto casual, como se estivessem numa cozinha doméstica em vez de num escritório corporativo, fez Marina se sentir estranhamente à vontade. No início tentei, disse ele, estendendo uma das xícaras para ela. Mas descobri que a verdade às vezes assusta mais investidores do que uma biografia ajustada. Quando você vem de onde nós viemos, sempre tem gente esperando que você fale. Marina aceitou o café, suas mãos se tocando brevemente no processo. Foi um toque rápido, mas ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Nós? Pessoas que não nasceram com o caminho pavimentado, explicou Rafael. Que precisaram brigar por cada oportunidade, que conhecem o sabor do medo de não conseguir pagar as contas no final do mês. Marina bebeu um gole do café, tentando processar aquela revelação. De repente, o homem imponente e bem-sucedido à sua frente ganhou uma dimensão completamente nova. Por que você está me contando isso? Rafael se apoiou na parede, estudando o rosto dela por um longo momento. Porque quando recebi sua mensagem hoje à noite, pela primeira vez em anos, alguém disse que sentia minha falta. E eu percebi que... Ele fez uma pausa, como se estivesse lutando contra alguma resistência interna. Eu percebi que também sentia falta de alguém que me visse como Rafael, não como o CEO da TechVision. O coração de Marina disparou. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que ela jamais esperaria ouvir. Mas foi um engano, disse ela suavemente. A mensagem não era para você. Eu sei, respondeu Rafael se aproximando novamente. Mas e se não fosse? E se por alguns minutos pudéssemos fingir que era intencional? Marina sentiu o ar faltar. A pergunta era perigosa, carregada de possibilidades que ela não sabia se estava preparada para explorar. Rafael, nós trabalhamos na mesma empresa. Você é meu chefe, eu sou apenas... Você é apenas nada, interrompeu ele, sua voz baixa e intensa. Você é inteligente, dedicada, forte, e tem uma luz nos olhos que me impressiona toda vez que a vejo nas reuniões.
Você me notava nas reuniões? Marina, disse ele, chegando tão perto que ela precisou inclinar a cabeça para continuar olhando em seus olhos. Eu te notei desde o primeiro dia que você foi promovida para este andar. A confissão a deixou sem ar. Durante meses, ela havia se sentido invisível, mais uma funcionária na multidão. Descobrir que Rafael não apenas a notava, mas que prestava atenção suficiente para conhecer sua história, para reconhecer seu trabalho, para senti-la falta. Isso é loucura, sussurrou ela. É, concordou Rafael, sua mão se erguendo lentamente até tocar o rosto dela, o polegar acariciando suavemente sua bochecha. Completamente louco. Marina fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir a carícia. Quando os abriu novamente, Rafael estava ainda mais próximo. O que você quer de mim? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Rafael sorriu, e dessa vez foi um sorriso verdadeiro, sem máscaras ou pretensões. Primeiro, disse ele, inclinando-se até que seus lábios estivessem próximos ao ouvido dela, eu quero que você diga de novo. Diga o quê? Que sente minha falta. O pedido foi feito com uma vulnerabilidade tão crua que Marina sentiu seu coração se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Ali estava um homem poderoso, bem-sucedido, pedindo para ouvir palavras que tocassem sua humanidade mais básica. Marina respirou fundo, reunindo coragem. Eu sinto sua falta, Rafael, disse ela, olhando diretamente em seus olhos. Mesmo não te conhecendo realmente até hoje, eu sinto. As palavras de Marina ecoaram no espaço entre eles como uma confissão que mudava tudo. Rafael fechou os olhos por um momento, como se estivesse saboreando a honestidade brutal daquelas palavras. Obrigado, disse ele suavemente, a mão ainda acariciando o rosto dela, por ser honesta. Marina sentiu como se estivesse à beira de um precipício. Uma parte dela queria dar um passo atrás, voltar à segurança da distância profissional, fingir que aquela conversa nunca havia acontecido. Mas uma parte maior, mais corajosa, queria mergulhar de cabeça no desconhecido. E agora? Perguntou ela. Rafael sorriu, mas havia uma tristeza sutil em seus olhos. Agora eu deveria ser sensato e me afastar, disse ele, mas não fez movimento algum para se afastar. Deveria lembrar que sou seu chefe, que isso poderia complicar sua carreira, que existe um mundo inteiro de diferenças entre nós. Mas eu não quero ser sensato esta noite. Antes que Marina pudesse responder, Rafael inclinou a cabeça e beijou sua testa suavemente. Foi um gesto terno, quase reverente, que fez algo se desfazer no peito dela. Rafael, eu sei, sussurrou ele contra sua pele. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que deveria ter mais controle sobre meus sentimentos. Mas, Marina, faz tanto tempo que alguém me olha como você está olhando agora. Como eu estou olhando? Como se eu fosse apenas um homem, disse ele, se afastando o suficiente para ver seu rosto. Não o CEO, não o empresário bem-sucedido, não o Rafael Mendes das revistas, apenas Rafael. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Havia uma solidão profunda nas palavras dele que ressoava com algo em seu próprio peito. Você se sente sozinho, disse ela. Não era uma pergunta. Rafael riu baixinho, mas foi um riso sem humor. Completamente. Você faz ideia de como é estar cercado de pessoas o tempo todo e ainda assim se sentir completamente isolado. Toda conversa tem uma agenda, todo sorriso tem um interesse por trás. Até meus relacionamentos anteriores, ele parou, balançando a cabeça. Elas se apaixonavam pela ideia de quem elas achavam que eu era. E quem você realmente é? Rafael olhou pela janela para a cidade lá embaixo, as luzes de São Paulo pintando reflexos coloridos em seu rosto. Sou um cara que ainda acorda às 5 da manhã porque foi assim que aprendi a trabalhar na oficina do meu pai, que prefere um sanduíche de mortadela a qualquer prato de restaurante chique, que às vezes tem pesadelos com a época em que não sabia se conseguiria pagar o aluguel no final do mês. Marina sentiu seu coração se apertar. A vulnerabilidade dele era quase dolorosa de presenciar. E o que você mais quer no mundo? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Era íntima demais, pessoal demais para alguém que tecnicamente era seu chefe. Rafael a olhou nos olhos e pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele parecia completamente desarmado. Alguém que me conheça realmente e ainda assim queira ficar.
O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o calor do corpo dele tão próximo, podia ver a esperança cuidadosa em seus olhos. Sem pensar muito, ela ergueu a mão e tocou o rosto dele, espelhando o gesto que ele havia feito com ela minutos antes. Rafael? Sim, você não está sozinho agora. Foi ele quem se aproximou, mas foi ela quem fechou a distância final. O beijo foi suave a princípio, hesitante, como se ambos estivessem testando se aquilo era real. Mas quando Marina suspirou contra os lábios dele, algo se incendiou entre eles. Rafael aprofundou o beijo, suas mãos se movendo para a cintura dela, atraindo-a para mais perto. Marina sentiu como se estivesse descobrindo uma nova versão de si mesma, corajosa, desejante, viva de uma forma que ela não sabia que era possível. Quando se separaram, ambos estavam respirando irregularmente. Isso muda tudo, sussurrou Marina. Eu sei, respondeu Rafael apoiando a testa na dela. E eu não me importo. Foi então que ouviram o ruído do elevador chegando ao andar. Ambos se separaram rapidamente, o feitiço momentaneamente quebrado pela intrusão do mundo real. Marina alisou o cabelo nervosamente, enquanto Rafael endireitou a gravata e se afastou alguns passos. Marcos, o chefe de segurança noturna, apareceu na entrada do departamento financeiro. Boa noite, Sr. Mendes, disse ele claramente surpreso por encontrar o CEO ali àquela hora. Está tudo bem? Tudo perfeito, Marcos, respondeu Rafael, recuperando rapidamente sua compostura profissional. Só vim verificar se a Marina estava precisando de alguma coisa. Ela estava trabalhando até tarde. Marcos assentiu, seu olhar se alternando entre os dois. Claro, senhor. Só fazendo a ronda de rotina. Obrigado, Marcos. Eu já estava saindo mesmo. O segurança acenou e se retirou, mas sua presença havia sido suficiente para trazer ambos de volta à realidade. Marina e Rafael se olharam, uma mistura de desejo residual e a súbita consciência da complexidade da situação passando entre eles. Talvez seja melhor você ir mesmo, disse Marina suavemente. As pessoas podem começar a fazer perguntas. Rafael assentiu, mas não se moveu imediatamente. Marina? Sim? Isso não acaba aqui. Não era uma pergunta. Era uma promessa. Essa iremos a Marina. Chegou em casa às 2 da manhã completamente exausta, mas estranhamente energizada. Seu pequeno apartamento no Capão Redondo nunca pareceu tão silencioso. Ela se jogou no sofá que havia comprado usado há 2 anos, ainda processando tudo o que havia acontecido. Rafael Mendes a havia beijado. Não, mais que isso. Ele havia se aberto completamente para ela, compartilhado vulnerabilidades que ela jamais imaginaria que existissem por trás daquela fachada corporativa impecável. Marina tocou os lábios, ainda conseguindo sentir o gosto do beijo dele. Doce, com um leve sabor de café, e algo mais que era unicamente dele. Ela fechou os olhos e reviveu cada momento. A forma como ele a olhava, a textura de sua pele sob seus dedos, o modo como ele sussurrava seu nome. Seu celular vibrou. Uma mensagem. Por um momento, seu coração disparou pensando que poderia ser Rafael, mas era Camila. Mari, vi que você visualizou minhas mensagens, mas não respondeu. Está tudo bem? Estou preocupada. Marina olhou para a tela, sentindo uma pontada de culpa. Nas últimas horas, ela havia se esquecido completamente do mundo exterior. Como explicaria para sua melhor amiga que havia passado a noite conversando e beijando o CEO da empresa? Oi, Cami. Desculpa, foi correria no trabalho. Estou bem, prometo. Tem certeza? Você parece diferente nos últimos dias. Distante. Camila sempre teve essa percepção aguçada. Elas se conheciam desde os 8 anos de idade. Haviam crescido na mesma rua, dividido sonhos e medos durante toda a adolescência. Se alguém conseguia perceber quando algo estava diferente na vida de Marina, era ela. Estou só cansada. Muitos projetos novos no trabalho. Ok, mas não suma assim de novo. Você sabe que pode contar comigo para qualquer coisa, né? Eu sei. Te amo, Cami. Também te amo, bobinha. Agora vai dormir. Marina largou o celular e foi tomar um banho. Sob o chuveiro morno, ela permitiu que a realidade da situação finalmente a atingisse. Ela havia se envolvido romanticamente com seu chefe, com o CEO da empresa,
O homem que poderia determinar o rumo de sua carreira com um simples aceno de cabeça. O que havia dado nela? Mas então ela se lembrou da forma como Rafael havia falado sobre sua infância, sobre sua solidão, sobre como as pessoas o viam apenas como um símbolo de sucesso em vez de uma pessoa real. Lembrou-se da vulnerabilidade genuína em seus olhos quando ele pediu para ela dizer que sentia sua falta. Não havia como fingir que aquilo havia sido apenas atração física. Havia uma conexão real ali, algo que transcendia hierarquias corporativas e diferenças sociais. Mas isso não tornava a situação menos complicada. Marina se vestiu e foi para a cama, mas o sono não veio facilmente. Ela ficou olhando para o teto do quarto, imaginando como seria o dia seguinte. Como agiria ao ver Rafael nas reuniões? Como ele se comportaria? Eles conseguiriam manter a naturalidade profissional depois do que havia acontecido? E mais importante, o que aquilo significava para eles? Rafael havia dito que não acabaria ali, mas o que exatamente ele estava propondo? Um relacionamento secreto? Ele estaria disposto a assumir publicamente um romance com uma funcionária? E ela? Estaria preparada para todas as implicações que isso traria? As perguntas se multiplicavam em sua mente como ondas, cada uma trazendo novas ansiedades e possibilidades. Por volta das 4 da manhã, Marina finalmente conseguiu adormecer, mas foi um sono inquieto, repleto de sonhos confusos, onde ela e Rafael se encontravam em corredores infinitos, sempre se aproximando, mas nunca conseguindo verdadeiramente se alcançar. Quando o despertador tocou às 6h30, Marina sentiu como se tivesse dormido apenas alguns minutos. Ela se arrastou até o banheiro, olhou seu reflexo no espelho e suspirou. As olheiras evidenciavam a noite mal dormida, mas havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que não estava lá antes. Durante o longo trajeto até o escritório, ônibus lotado, metrô cheio, mais um ônibus, Marina tentou se preparar mentalmente para o dia. Ela chegaria cedo, como sempre, terminaria os relatórios que havia deixado pela metade na noite anterior e tentaria agir normalmente. Mas quando ela entrou no prédio da TechVision às 8 em ponto, sua resolução foi testada imediatamente. Rafael estava no lobby, conversando com alguns executivos, impecavelmente vestido com um terno cinza escuro. Quando ele a viu, seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, e Marina sentiu novamente aquela corrente elétrica percorrer seu corpo. Ele fez um pequeno aceno quase imperceptível, um sorriso sutil tocando o canto de sua boca antes de voltar sua atenção para a conversa. Marina passou por eles tentando parecer casual, mas seu coração batia tão alto que ela tinha certeza de que todo mundo no lobby poderia ouvir. No elevador, sozinha, ela encostou na parede e respirou fundo. Mantenha o controle, Marina, sussurrou para si mesma. É apenas mais um dia de trabalho. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que estava mentindo. Depois da noite anterior, nada seria mais apenas qualquer coisa. Quando chegou ao seu andar, Marina encontrou um envelope branco sobre sua mesa. Não havia remetente, apenas seu nome escrito com uma caligrafia masculina elegante. Com as mãos tremendo ligeiramente, ela abriu o envelope. Dentro, havia um cartão simples com uma única linha escrita. Jantar hoje às 20 horas? Só se você quiser conhecer o verdadeiro Rafael. R. Marina leu o bilhete 3 vezes antes de conseguir processar completamente as palavras. Rafael estava a convidando para jantar. Não uma reunião de trabalho disfarçada. Não um encontro casual no escritório. Um jantar de verdade. Ela se sentou em sua cadeira, o cartão ainda tremendo entre seus dedos. Ao redor dela, o escritório começava a se encher com os colegas chegando para mais um dia de trabalho. Conversas sobre o final de semana, risos baixos, o barulho familiar das máquinas de café sendo ligadas, tudo parecia surrealmente normal considerando que o mundo dela havia virado de cabeça para baixo em menos de 12 horas. Bom dia, Mari! A voz de Lucas, do departamento de marketing, a tirou de seus pensamentos. Você estava aqui ontem até tarde? Vi as luzes acesas quando estava saindo. Marina rapidamente guardou o bilhete na gaveta. Ah, sim. Relatórios para a reunião de hoje. Respondeu tentando soar casual. Nossa, que dedicação, não à toa que o pessoal dos andares de cima fala bem do seu trabalho. O comentário fez o coração de Marina acelerar.
O pessoal dos andares de cima. Rafael estava incluído nisso? O que você quer dizer? Perguntou ela, tentando disfarçar o interesse. Ah, você não sabia? Na reunião de diretoria da semana passada, o CEO mencionou especificamente os melhorias nos relatórios financeiros. Disse que alguém aqui tinha um olho excepcional para detalhes e eficiência. Marina sentiu o rosto esquentar. Rafael havia falado sobre seu trabalho para a diretoria, antes mesmo do que havia acontecido na noite anterior. Ele não mencionou nomes, continuou Lucas. Mas todo mundo sabe que você é quem tem comandado essas melhorias. Parabéns. Pelo resto da manhã, Marina tentou se concentrar no trabalho, mas seus olhos voltavam constantemente para a gaveta onde havia guardado o bilhete. A cada hora que passava, a pergunta ecoava mais alto em sua mente. Ela iria aceitar o convite? Por volta do meio-dia, ela decidiu que precisava de ar fresco para pensar com clareza. Desceu até o pequeno jardim interno do prédio, um espaço verde criado entre os edifícios corporativos que oferecia alguns minutos de paz, longe do ambiente fechado do escritório. Ela estava sentada num banco, comendo um sanduíche que havia comprado na lanchonete do térreo, quando ouviu passos se aproximando. Posso me juntar a você? Marina olhou para cima e encontrou Rafael parado ao lado do banco. Ele havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, e havia algo mais relaxado em sua postura. Claro, respondeu ela, seu coração disparando novamente. Rafael se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas próximo o suficiente para que ela sentisse seu perfume. Você recebeu meu bilhete, disse ele. Não era uma pergunta. Recebi. E? Marina o olhou, tentando ler sua expressão. Não havia pressão em seus olhos, apenas esperança cuidadosa. Rafael, isso é muito complicado. Eu sei, disse ele suavemente. Acredite, eu passei a noite inteira pensando em todas as razões pelas quais isso é uma péssima ideia. E chegou a alguma conclusão? Rafael sorriu e foi aquele sorriso genuíno que ela havia visto na noite anterior. Sim, cheguei à conclusão de que algumas vezes na vida, as melhores decisões são as que parecem mais arriscadas. Marina sentiu algo se mexer no peito. Havia uma sinceridade em sua voz que a desarmava completamente. Se eu aceitar, disse ela cautelosamente, como funcionaria? Nós trabalhamos juntos, Rafael. As pessoas vão falar. Então não damos motivos para falarem, respondeu ele. Durante o horário de trabalho somos profissionais. Você continua sendo a funcionária excepcional que sempre foi. Eu continuo sendo o chefe que reconhece e valoriza bom trabalho. Nada muda aqui dentro. E fora daqui? Rafael se virou para encará-la completamente. Fora daqui, somos apenas Rafael e Marina, duas pessoas que se conheceram por acaso e descobriram que talvez tenham algo especial. Marina ficou em silêncio por um longo momento, observando o movimento das pessoas através das janelas dos escritórios ao redor. Ela pensou em sua mãe, nas horas extras que ela fazia para garantir que Marina tivesse oportunidades melhores. Pensou em todos os sacrifícios que ela mesma havia feito para chegar até ali. Aquele relacionamento poderia colocar tudo em risco, mas também poderia ser a coisa mais genuína que havia acontecido em sua vida em muito tempo. Onde? Perguntou ela finalmente. Rafael sorriu e dessa vez foi um sorriso de alívio puro. Você conhece a Vila Madalena? Tem um restaurante pequeno lá, nada chique, comida caseira boa, o tipo de lugar onde posso ser apenas Rafael. Sem paparazzi, sem pessoas tentando impressionar o CEO da Tech Vision. Exatamente, só nós dois. Marina respirou fundo, sentindo como se estivesse prestes a pular de paraquedas. Tudo bem, disse ela, mas com uma condição. Qual? Se em qualquer momento isso começar a afetar meu trabalho ou minha carreira, nós paramos. Não importa o que esteja acontecendo entre nós. Rafael estendeu a mão para ela. Combinado. Marina apertou a mão dele, sentindo novamente aquela corrente elétrica quando suas peles se tocaram. Combinado. O resto do dia passou numa velocidade estranha para Marina. As horas arrastavam quando ela tentava se concentrar no trabalho, mas voavam quando ela pensava no encontro da noite. Às 7 da noite, ela já estava em casa, olhando para seu guarda-roupa limitado e tentando descobrir o que vestir. Ela havia mentido para Camila, dizendo que tinha um evento da empresa. Não estava pronta para explicar a verdade, nem mesmo para si mesma, quanto mais para sua melhor amiga.
Depois de experimentar 3 combinações diferentes, Marina optou por um vestido azul marinho simples, mas elegante, que havia comprado numa promoção meses antes e nunca havia usado. Ela fez uma maquiagem leve, soltou os cabelos que geralmente prendia num coque para o trabalho e se olhou no espelho. Você está louca, Marina Santos, disse para seu reflexo. Completamente louca, mas havia algo em seus olhos, uma animação, uma vida, que ela não via há muito tempo. O restaurante que Rafael havia sugerido ficava numa rua tranquila da Vila Madalena, longe das grandes avenidas movimentadas. Era o tipo de lugar que passava despercebido se você não soubesse que estava ali. Uma fachada simples, luz amarela e aconchegante vazando pelas janelas, o som abafado de conversas e risos vindo do interior. Marina chegou pontualmente às 8, mas Rafael já estava lá sentado numa mesa de canto. Quando ele a viu entrar, se levantou imediatamente. A transformação era impressionante. Sem o terno corporativo, vestindo uma camisa branca de linho e jeans escuros, ele parecia anos mais jovem. Mais acessível, mais humano. Você está linda, disse ele quando ela se aproximou, sua voz carregando uma admiração genuína que fez Marina corar. Obrigada. Você também está diferente. Rafael riu, puxando a cadeira para ela se sentar. Diferente bom ou diferente estranho? Diferente real, respondeu Marina, e viu algo se iluminar nos olhos dele. O restaurante era exatamente como Rafael havia descrito. Caseiro, aconchegante, com um cardápio manuscrito em uma lousa e garçons que tratavam os clientes como velhos amigos. O dono, um senhor de uns 60 anos com bigode grisalho, veio cumprimentar Rafael pessoalmente. Raf, fazia tempo que você não aparecia aqui, disse ele com um sorriso caloroso. Oi, seu Mário. Esta é Marina. Marina ficou surpresa com a familiaridade. Claramente Rafael frequentava aquele lugar há algum tempo, e não como o CEO da TechVision, mas como uma pessoa comum. Prazer, Marina. Qualquer amiga do Raf é amiga nossa. O que vocês vão querer? Depois que seu Mário se afastou, Marina olhou para Rafael com curiosidade. Quanto tempo você vem aqui? Uns 5 anos, respondeu Rafael, servindo água para ambos. Foi um dos primeiros lugares onde descobri que podia sentar e comer sem que ninguém me reconhecesse ou quisesse falar sobre negócios. E você vem sozinho? Rafael fez uma pausa, algo passando por seu rosto. Sempre, disse ele suavemente. Esta é a primeira vez que trago alguém. A confissão criou uma intimidade no ar entre eles que Marina não esperava. Havia algo profundamente significativo no fato de Rafael ter compartilhado seu refúgio pessoal com ela. Por que eu? Perguntou ela. Rafael inclinou o corpo ligeiramente em direção à mesa, seus olhos fixos nos dela. Porque quando você me olha, eu não vejo cálculos. Não vejo alguém tentando descobrir o que pode ganhar comigo. Eu vejo... Ele pausou, como se estivesse procurando as palavras certas. Eu vejo alguém que me enxerga. O jantar fluiu naturalmente a partir daí. Eles falaram sobre tudo, suas infâncias, sonhos abandonados e sonhos realizados, medos, esperanças. Marina contou sobre sua primeira semana na TechVision, quando se perdeu 3 vezes tentando encontrar seu andar e quase chorou no banheiro, achando que não conseguiria se adaptar. Rafael contou sobre os primeiros anos da empresa, quando dormia no escritório improvisado na garagem, porque não tinha dinheiro para alugar um apartamento e manter o negócio ao mesmo tempo. Houve uma noite, disse ele, brincando com o guardanapo, em que eu tinha exatamente R$17 na conta. R$17 entre eu e a falência total. Lembro que fiquei sentado no chão daquela garagem gelada, olhando para o protótipo do primeiro software que criamos, pensando se não deveria desistir e procurar um emprego normal. O que te fez continuar? Rafael sorriu, mas foi um sorriso melancólico. Orgulho teimoso, provavelmente. E a voz da minha mãe na minha cabeça dizendo que Santos não desiste no meio do caminho. Santos? Rafael Santos Mendes. O Santos eu herdei dela. O Mendes vem do meu pai. Mas o Santos, esse sempre foi mais importante para mim. Marina sentiu algo se apertar no peito. Eles compartilhavam mais do que ela imaginava. Não apenas origens humildes, mas aquela determinação feroz que vem de saber que ninguém vai te dar nada de graça. E você? Perguntou Rafael. Qual foi seu momento de quase desistir? Marina pensou por um momento. Na verdade, foi há alguns meses.
Eu estava trabalhando num projeto grande e um dos diretores levou o crédito pelo meu trabalho numa reunião. Na frente de todos, ele apresentou minhas ideias como se fossem dele. O que você fez? Nada, admitiu ela. Fiquei quieta, engoli o orgulho e depois fiquei 3 dias pensando se valeria a pena continuar lutando por reconhecimento num mundo onde sempre teria gente tentando me passar para trás. Rafael se inclinou para a frente, sua expressão ficando séria. Por que não disse nada? Por que não se defendeu? Marina suspirou. Porque eu sabia que se falasse alguma coisa, seria rotulada como a funcionária difícil, problemática, e eu não podia me dar ao luxo de ter essa reputação. E agora? Ainda pensa assim? Marina o olhou vendo a intensidade genuína em seus olhos, a forma como ele realmente parecia interessado em sua resposta. Não sei, disse ela honestamente. Talvez esteja na hora de eu aprender a lutar mais por mim mesma. Rafael sorriu e dessa vez foi um sorriso orgulhoso. Talvez mesmo. Quando eles saíram do restaurante, já passava das 11 da noite. São Paulo brilhava ao redor deles, mas de alguma forma a cidade parecia mais silenciosa, mais íntima. Deixo você em casa? Ofereceu Rafael. Marina hesitou. Aceitar seria cruzar mais uma linha, tornar aquilo ainda mais real. Tudo bem, disse ela. No carro dele, um Civic preto simples, não o carro de luxo que ela esperaria de um CEO, eles conversaram baixo enquanto atravessavam a cidade. Quando chegaram ao prédio de Marina no Capão Redondo, Rafael desligou o motor. Marina? Sim? Posso te beijar de novo? A pergunta, feita com tanta vulnerabilidade, derreteu qualquer resistência restante que ela pudesse ter. Sim. Desta vez, o beijo foi diferente, menos urgente, mais profundo. Como se ambos estivessem selando algo que havia começado na noite anterior. Quando se separaram, Rafael encostou a testa na dela. Quando posso te ver de novo? Marina sorriu. Amanhã no escritório? Rafael riu. Você sabe que não é isso que estou perguntando. Sexta-feira, disse ela, se você quiser. Eu quero. Os próximos dias no escritório foram uma deliciosa tortura para Marina. Ela e Rafael haviam estabelecido regras claras sobre manter a profissionalidade no ambiente de trabalho, mas isso não tornava mais fácil fingir que nada havia mudado entre eles. Durante as reuniões, Marina se pegava observando a forma como Rafael gesticulava ao explicar estratégias, como seus olhos se iluminavam quando falava sobre novos projetos, como ele inconscientemente passava a mão pelos cabelos quando estava concentrado. E às vezes, apenas às vezes, ela captava o olhar dele pousando nela com uma intensidade que fazia seu coração acelerar. Na quarta-feira, durante uma apresentação dos resultados trimestrais, Rafael mencionou as melhorias significativas nos relatórios financeiros. Seus olhos encontraram os de Marina por uma fração de segundo quando disse: "Temos uma equipe excepcional que tem demonstrado dedicação e inovação admiráveis." Marina sentiu o rosto esquentar e se concentrou em suas anotações, tentando ignorar o sorriso quase imperceptível que viu no canto da boca dele. Após a reunião, enquanto todos saíam da sala de conferência, Rafael a chamou. Marina, pode ficar um momento? Gostaria de discutir alguns detalhes sobre os próximos relatórios. Os outros funcionários saíram, conversando entre si sobre as metas apresentadas. Quando a sala ficou vazia, Rafael fechou a porta. Você está tentando me matar? Perguntou ele baixinho, se apoiando na mesa de conferência. Do que você está falando? Marina tentou manter a voz casual, mas um sorriso traidor escapou. Daquele vestido vermelho que você está usando, do jeito que você mordeu o lábio durante minha apresentação, do perfume que está usando e que eu consigo sentir daqui. Marina se aproximou, sentindo uma coragem que não sabia de onde vinha. Achei que tínhamos concordado em ser profissionais durante o horário de trabalho, disse ela, mas sua voz saiu mais sedutora do que pretendia. Estamos sendo profissionais, murmurou Rafael, mas seus olhos diziam o contrário. Eu só estou comentando sobre sua apresentação pessoal. E qual é sua avaliação profissional? Rafael deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre eles. Minha avaliação profissional é que você está tornando muito difícil para mim me concentrar em qualquer coisa que não seja sexta-feira à noite. Antes que Marina pudesse responder, ouviram vozes no corredor. Rapidamente, ambos se afastaram.
Rafael voltando para sua postura corporativa e Marina organizando seus papéis. Lucas entrou na sala. Desculpa interromper. Rafael, o pessoal da TI está esperando para a reunião sobre o sistema novo. Claro, estou indo, respondeu Rafael. Ele olhou para Marina uma última vez. Obrigado pela discussão sobre os relatórios, Marina. Continue com o excelente trabalho. Obrigada, senhor, respondeu ela, fingindo formalidade. Quando Rafael saiu, Lucas se virou para Marina com um sorriso malicioso. Desde quando o CEO chama funcionários para discussões particulares sobre relatórios? Marina sentiu o estômago revirar. Ele só queria feedback sobre alguns formatos novos, disse ela, tentando soar casual. Murmurou Lucas, mas não insistiu no assunto. Naquela tarde, Marina recebeu uma mensagem no WhatsApp corporativo. Reunião com CEO cancelada para sexta 17 horas. Motivo: compromisso pessoal inadiável. Marina riu baixinho, reconhecendo o humor sutil na mensagem oficial. Mas sua alegria foi interrompida por uma conversa que ouviu por acaso na copa. Você notou como o Rafael anda diferente ultimamente? Era a voz de Patrícia, da comunicação interna. Como assim diferente? Respondeu Carla, do RH. Mais humano. Sorri mais, parece menos tenso. Talvez tenha encontrado alguém. Marina se escondeu atrás da máquina de café, fingindo mexer no açúcar enquanto escutava. Seria sobre tempo, disse Carla. O homem trabalha que nem condenado há anos, mas você tem razão. Ele parece mais relaxado. E ontem eu o vi cantarolando no elevador. Rafael Mendes cantarolando. Agora você está inventando. Uru estava cantando baixinho alguma música. Quase caí dura de surpresa. As duas riram e se afastaram, mas Marina ficou parada ali, processando a conversa. Outras pessoas estavam notando mudanças em Rafael. Se elas conseguiam perceber diferenças tão sutis, quanto tempo levaria para alguém conectar os pontos? Naquela noite em casa, Marina estava preparando o jantar quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Oi, sou eu. A voz de Rafael, mais baixa e íntima do que sua voz corporativa, fez algo se mexer no peito dela. Como conseguiu meu número pessoal? Tenho meus métodos, disse ele, e ela podia ouvir o sorriso em sua voz. Na verdade, está no banco de dados de emergência da empresa. Usei meu acesso de CEO para fins pessoais. Tecnicamente, isso deve ser contra alguma política corporativa. Tecnicamente, você é quem faz as políticas corporativas. Verdade. Então estou me dando permissão especial para esta ligação. Marina riu, se sentando no sofá. E posso saber o motivo desta ligação, senhor CEO? Queria ouvir sua voz sem ter que fingir que estamos falando sobre relatórios financeiros. O tom dele ficou mais sério, mais íntimo. E eu queria te contar que não consigo parar de pensar em você, em nós, no que está acontecendo. Marina fechou os olhos, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. Rafael, eu sei que estamos jogando com fogo, continuou ele. Eu sei que isso é arriscado para nós dois, principalmente para você. Mas, Marina, faz tanto tempo que eu não sinto algo real, algo que me faça querer ser uma versão melhor de mim mesmo. E eu faço isso. Você me faz lembrar de quem eu era antes de me tornar apenas um título corporativo. Você me faz querer ser o Rafael, não só o CEO da TechVision. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Você me assusta, confessou ela. Por quê? Porque você me faz querer coisas que eu nem sabia que queria. Me faz querer arriscar coisas que levei anos para construir. Houve um silêncio confortável na linha. Sexta-feira, disse Rafael finalmente. Sexta-feira, concordou Marina. E sexta-feira chegou carregada de uma tensão elétrica que Marina conseguia sentir desde o momento em que acordou. Ela havia passado a noite inteira pensando na conversa telefônica com Rafael, nas palavras que ele havia dito, na vulnerabilidade crua em sua voz. No escritório, ela tentou manter a concentração, mas seus olhos buscavam Rafael involuntariamente sempre que ele passava pelo andar. Durante a reunião semanal de resultados, ela se pegou observando suas mãos enquanto ele gesticulava, lembrando-se da sensação delas em seu rosto. Por volta das 4 da tarde, Marina recebeu um e-mail corporativo de Rafael. Para Marina Santos, de Rafael Mendes, CEO. Assunto: revisão de processo. Urgente. Marina, por favor,
Compareça à minha sala às 17h30 para discussão sobre otimizações nos relatórios financeiros. Traga os arquivos do último trimestre. Atenciosamente, Rafael Mendes. Marina sorriu. Mesmo em e-mails corporativos formais, ele conseguia criar desculpas plausíveis para vê-la. Às 5h30 em ponto, Marina bateu na porta da sala de Rafael. A secretária já havia ido embora, e a maioria dos funcionários estava se preparando para sair. Entre, disse a voz dele do outro lado. Marina abriu a porta e encontrou Rafael de pé atrás da mesa, mas algo em sua postura a alertou imediatamente. Ele parecia tenso, quase nervoso. Feche a porta, pediu ele. Marina obedeceu, começando a sentir uma ansiedade crescente. Rafael, está tudo bem? Ele passou uma mão pelos cabelos, aquele gesto nervoso que ela já havia aprendido a reconhecer. Marina, preciso te contar uma coisa. Algo que deveria ter mencionado antes, mas você está me assustando. Rafael se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. Ontem de manhã recebi uma ligação do Conselho Administrativo. Eles estão planejando uma auditoria interna completa nos próximos meses. Marina franziu a testa, não entendendo completamente o que isso tinha a ver com eles. É rotina, Rafael. Acontece a cada 2 anos. Não, Marina. Não é rotina. Eles receberam uma denúncia anônima, alegando favorecimento e relacionamentos inadequados entre funcionários de diferentes níveis hierárquicos. O sangue de Marina gelou. O quê? Alguém fez uma denúncia específica mencionando possível nepotismo e influência indevida nas promoções recentes do departamento financeiro. Marina se sentou pesadamente numa das cadeiras em frente à mesa de Rafael. Eles sabem sobre nós? Não sei, admitiu Rafael. Pode ser coincidência, pode ser alguém fazendo suposições ou pode ser que alguém nos viu. Rafael assentiu gravemente. A auditoria vai investigar todas as promoções dos últimos 3 anos, todos os benefícios concedidos, todas as decisões de contratação. E Marina, se eles encontrarem qualquer evidência de que nossa proximidade influenciou sua carreira de alguma forma, eu posso ser demitida por justa causa, terminou Marina, sua voz saindo quase como um sussurro. E eu posso enfrentar um processo por assédio moral e abuso de poder. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de todas as implicações daquela revelação. Rafael, disse Marina finalmente, sua voz ficando mais firme, você precisa saber de uma coisa. Tudo que eu consegui nesta empresa, cada promoção, cada reconhecimento, eu conquistei com meu próprio trabalho, muito antes de qualquer coisa acontecer entre nós. Eu sei disso, disse Rafael rapidamente. Marina, eu sei o quanto você é competente, o quanto você merece estar aqui. Mas eles não vão ver dessa forma. Eles vão assumir que eu subi na empresa deitada na cama do chefe. A crueza das palavras ecoou na sala. Rafael fechou os olhos como se a frase tivesse sido um soco no estômago. Não suporto nem pensar que alguém possa insinuar isso sobre você. Marina se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. São Paulo se estendia infinitamente à sua frente, milhões de luzes começando a se acender com a chegada da noite. Talvez devêssemos parar, disse ela sem se virar, antes que isso vá longe demais. É isso que você quer? A pergunta carregava uma dor tão profunda que Marina teve que se virar para olhá-lo. Rafael estava parado no mesmo lugar, mas parecia menor, mais vulnerável. Não, admitiu ela, mas talvez seja o que precisa acontecer. Rafael se aproximou lentamente. Marina, eu entendo se você quiser se proteger. Entendo se decidir que não vale o risco. Mas eu preciso que você saiba que, aconteça o que acontecer, eu vou proteger você. Como? Se a situação ficar insustentável, se houver pressão demais, eu assumo toda a responsabilidade. Digo que fui eu quem te assediou, que você foi vítima de abuso de poder. Rafael, não. É a verdade que eles vão querer ouvir. E vai proteger sua carreira. Marina se aproximou dele, tocando seu rosto com ambas as mãos. E destruir a sua. Você acha que eu permitiria isso? Minha carreira pode se recuperar, disse Rafael, cobrindo as mãos dela com as suas. Eu tenho recursos, contatos, opções. Você tem uma vida inteira pela frente, sonhos que ainda quer realizar. Marina sentiu lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Por que você faria isso por mim? Rafael olhou profundamente em seus olhos.
Porque eu estou me apaixonando por você, disse ele simplesmente. E pessoas apaixonadas fazem coisas loucas para proteger quem amam. A confissão ficou suspensa no ar entre eles, como uma ponte que, uma vez atravessada, mudaria tudo para sempre. Marina sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Rafael, não precisa dizer nada agora, sussurrou ele. Só precisa decidir se quer lutar por isso junto comigo, ou se prefere que eu me afaste e deixe você em paz. Marina fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Sua carreira, sua estabilidade, tudo pelo que havia lutado, estava em risco. Mas quando abriu os olhos e viu Rafael ali, vulnerável e corajoso, oferecendo-se para sacrificar tudo por ela, Marina soube qual seria sua escolha. Eu também estou me apaixonando por você, disse ela. E se você está disposto a lutar, então eu também estou. A segunda-feira seguinte chegou como um furacão disfarçado de dia normal. Marina havia passado o fim de semana inteiro pensando na conversa que tivera com Rafael, nas palavras que ambos haviam pronunciado, na decisão que tomaram de lutar juntos pelo que estavam construindo. Mas a realidade da situação se mostrou mais complicada do que ela esperava. Logo cedo, Carla do RH convocou Marina para uma reunião de rotina. O sorriso forçado da mulher e a forma como evitava contato visual direto fizeram o estômago de Marina revirar. Marina, como você sabe, periodicamente fazemos avaliações internas para garantir que todos os processos da empresa estejam sendo seguidos adequadamente, começou Carla, suas mãos brincando nervosamente com uma caneta. Claro, respondeu Marina, tentando manter a voz firme. Gostaria de revisar com você suas promoções e avaliações dos últimos anos. É procedimento padrão, nada com que se preocupar. Mas Marina sabia que não era procedimento padrão. Em 3 anos na empresa, nunca havia passado por uma revisão como aquela. As perguntas começaram inocentemente, sobre suas responsabilidades, projetos que havia liderado, melhorias que havia implementado. Mas, gradualmente, Carla foi direcionando a conversa para território mais perigoso. Você tem algum tipo de relacionamento próximo com membros da alta administração? Relacionamento próximo como? Amizades, contatos sociais fora do ambiente de trabalho, qualquer tipo de proximidade que possa influenciar decisões profissionais. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Mantenho relacionamentos profissionais cordiais com todos os níveis hierárquicos da empresa, disse ela cuidadosamente. E o Sr. Rafael Mendes, você diria que tem uma relação diferenciada? A pergunta foi feita com um tom casual demais para ser casual de verdade. O Sr. Mendes reconhece bom trabalho quando vê, assim como deveria fazer qualquer CEO competente, respondeu Marina, sentindo uma pontada de orgulho defensivo. Se isso cria uma relação diferenciada, então talvez a questão seja por que outros executivos não demonstram o mesmo reconhecimento por funcionários dedicados. Carla fez algumas anotações, seu desconforto visível. Claro. Bem, isso é tudo por agora. Obrigada pelo seu tempo. Marina saiu da sala com as pernas tremendo. A investigação havia começado oficialmente. Durante o almoço, ela encontrou Rafael no pequeno jardim onde haviam conversado dias antes. Ele estava sentado no mesmo banco, mas desta vez parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Como foi? Perguntou ele quando ela se aproximou. Eles sabem, disse Marina simplesmente. Talvez não tenham provas, mas sabem que há algo. Rafael passou as mãos pelo rosto. Recebi uma ligação do presidente do conselho esta manhã. Eles querem uma reunião comigo amanhã para esclarecer algumas questões sobre políticas internas. Marina se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para oferecer apoio. O que você vai fazer? Vou contar a verdade, disse Rafael, sua voz firme. Vou dizer que sim, estou desenvolvendo sentimentos por uma funcionária. Vou explicar que isso começou depois que você já havia provado seu valor na empresa, e sua competência nunca teve nada a ver com nossa proximidade pessoal. E se eles não acreditarem? Rafael a olhou com uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse ver diretamente em sua alma. Então vou renunciar. Rafael, não. Marina, listen to me, disse ele, mudando para o inglês na urgência do momento, antes de voltar ao português. Desculpa, me escute.
Eu construí esta empresa, mas ela não é mais importante do que você. Se for preciso escolher, não vai ser preciso escolher, interrompeu Marina, sua voz carregando uma determinação que surpreendeu a ambos. Porque eu tenho uma ideia. Naquela tarde, Marina pediu uma reunião com Carla do RH. Quando entrou na sala, levava consigo uma pasta cheia de documentos. Carla, gostaria de esclarecer algumas coisas sobre nossa conversa desta manhã. Claro, Marina. Que tipo de esclarecimentos? Marina abriu a pasta e colocou vários papéis sobre a mesa. Estas são cópias de todos os meus projetos, avaliações de desempenho e relatórios de produtividade desde que entrei na empresa. Como pode ver, minhas notas e resultados foram consistentemente altos desde o primeiro mês. Carla pegou os papéis, examinando-os com atenção. Estas são suas contribuições para o aumento de 23% na eficiência do departamento financeiro no último ano, continuou Marina, apontando para gráficos específicos. Este é o sistema de otimização de relatórios que desenvolvi e que economizou 40 horas semanais para a equipe. E estas são as 3 propostas de melhoria que submeti ao Conselho Administrativo, todas implementadas com sucesso. Marina, qual é seu ponto? Meu ponto é que se alguém está sugerindo que minhas conquistas profissionais têm alguma relação com favorecimento pessoal, essa pessoa está não apenas errada, mas está deliberadamente tentando prejudicar uma funcionária competente. Marina se inclinou para a frente, sua voz ficando mais intensa. E eu gostaria de saber quem fez essa denúncia, porque tenho o direito de me defender de acusações infundadas que podem destruir minha reputação profissional. Carla ficou claramente desconfortável. Marina, você sabe que não posso revelar a identidade de quem fez a denúncia. Então me responda isso, disse Marina, interrompendo-a. Essa pessoa apresentou alguma evidência concreta de favorecimento? Algum documento, alguma testemunha, alguma prova além de especulação maliciosa? O silêncio de Carla foi revelador. Entendo, disse Marina, se levantando. Bem, quero registrar formalmente que considero isso assédio moral e tentativa de difamação. E quero que conste em minha ficha que estou disposta a submeter meu trabalho a qualquer auditoria imparcial que vocês quiserem fazer. Quando Marina saiu da sala, sabia que havia dado o primeiro golpe, mas a guerra estava apenas começando. Naquela noite, ela recebeu uma mensagem de Rafael. Conseguiu mudar o jogo hoje, estou orgulhoso de você. Amanhã é minha vez. Mas sendo a reunião de Rafael com o Conselho Administrativo, aconteceu numa terça-feira chuvosa de setembro. Marina passou o dia inteiro tentando se concentrar no trabalho, mas seus olhos voltavam constantemente para o relógio na parede. Por volta das 4 da tarde, ela recebeu uma mensagem simples. Tudo resolvido. Te conto depois. Marina sentiu um alívio tão intenso que precisou se apoiar na mesa. Mas resolvido poderia significar muitas coisas e ela não faria especulações até conversar com Rafael pessoalmente. A resposta veio no fim do dia, quando Rafael a encontrou no estacionamento. Como foi? Perguntou ela assim que entrou no carro dele. Rafael sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela via nele em dias. Apresentei os mesmos documentos que você mostrou para Carla, mais alguns extras que provam que você merecia todas as oportunidades que recebeu. Expliquei que nosso relacionamento pessoal começou recentemente e que jamais influenciou qualquer decisão profissional. E eles acreditaram. Dr. Henrique, o presidente do conselho, fez uma pergunta muito interessante, disse Rafael, dirigindo em direção ao centro da cidade. Ele perguntou se eu estava disposto a arriscar minha reputação e a estabilidade da empresa por uma funcionária. Marina sentiu o estômago revirar. E o que você respondeu? Rafael parou no semáforo e se virou para olhá-la. Eu disse que não estava arriscando nada por uma funcionária. Estava arriscando tudo por uma mulher excepcional, que, por coincidência, também é uma das pessoas mais competentes que já trabalhou na Tech Vision. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Rafael, mas a melhor parte veio depois, continuou ele, voltando a dirigir quando o semáforo abriu. Doutor, Henrique riu e disse que finalmente eu estava agindo como um ser humano normal e que era sobre tempo. O quê? Aparentemente o conselho estava mais preocupado com minha vida pessoal inexistente do que com qualquer escândalo. Eles achavam que eu estava me matando de trabalhar
e precisava de algum equilíbrio. Marina não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E a denúncia? O sorriso de Rafael ficou um pouco mais sombrio. Ah, descobrimos quem foi. Lembra do diretor que levou crédito pelo seu trabalho alguns meses atrás? Roberto Almeida. Exato. Aparentemente, ele estava sendo investigado por outras irregularidades e decidiu criar uma cortina de fumaça tentando implicar outras pessoas. A investigação sobre ele já estava em andamento há meses. Marina fechou os olhos, sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Então está tudo bem. Nós estamos... Bem? Rafael estacionou o carro em frente a um prédio que Marina não reconheceu. Melhor que bem, disse ele, se virando para encará-la completamente. O Conselho aprovou uma nova política de transparência sobre relacionamentos entre funcionários. Relacionamentos são permitidos, desde que sejam declarados oficialmente e não haja conflito de interesses direto. O que isso significa para nós? Significa que, se você quiser, podemos parar de nos esconder. Marina olhou pela janela e percebeu onde estavam. Era um prédio residencial elegante na Vila Madalena, não muito longe do restaurante onde haviam tido seu primeiro encontro. Rafael, onde estamos? No meu apartamento, disse ele, de repente parecendo nervoso. Eu gostaria de te mostrar onde eu realmente vivo. Não a casa que aparece nas revistas, mas meu lar de verdade. Marina sorriu, percebendo o significado do gesto. Rafael estava a convidando para ver sua vida real, sem máscaras ou pretensões. Eu adoraria. O apartamento de Rafael era uma revelação. Em vez do ambiente minimalista e frio que ela esperaria de um CEO, era aconchegante e pessoal. Livros espalhados pelas estantes, fotografias de família, uma guitarra encostada numa parede, plantas que claramente recebiam cuidado pessoal. É diferente do que você esperava? Perguntou Rafael, observando a reação dela. É perfeito, disse Marina honestamente. É você. Eles se sentaram no sofá e, pela primeira vez em semanas, Marina se sentiu completamente relaxada. Não havia mais segredos, não havia mais medo de serem descobertos, não havia mais necessidade de fingir. Marina, disse Rafael pegando sua mão, existe algo que preciso te perguntar. O quê? O conselho também aprovou minha sugestão de criar um novo cargo na empresa, diretor de inovação e eficiência operacional. A pessoa responsável seria subordinada diretamente ao conselho, não a mim, para evitar qualquer conflito de interesses. Marina franziu a testa, não entendendo aonde ele queria chegar. Eles querem que você assuma o cargo, disse Rafael, com aumento salarial de 150% e total autonomia sobre projetos de otimização. Marina ficou boquiaberta. Rafael, isso é real? Completamente real. E completamente merecido, disse ele, levantando a mão dela para beijar seus dedos. Você revolucionou o departamento financeiro. Imagina o que poderia fazer com liberdade para inovar em toda a empresa? Marina se levantou, caminhando até a janela que dava vista para as luzes da cidade. São Paulo se estendia diante dela, cheia de possibilidades. Significa que não trabalharíamos mais juntos diretamente, disse ela. Significa que poderíamos namorar sem que ninguém questionasse a legitimidade dos seus méritos profissionais, respondeu Rafael, se aproximando por trás. Significa que você teria o reconhecimento que sempre mereceu. Marina se virou nos braços dele. E nós? O que acontece conosco? Rafael sorriu, aquele sorriso que agora ela sabia que era reservado apenas para ela. Nós vamos descobrir, um dia de cada vez. Sem pressa, sem pressão, apenas nós. Eu te amo, disse Marina, as palavras saindo naturalmente, sem medo ou hesitação. Eu também te amo, respondeu Rafael, antes de beijá-la com toda a ternura e paixão que haviam sido forçados a esconder por tanto tempo. 6 meses depois, Marina estava em seu novo escritório no 25º andar, revisando propostas de otimização que receberiam apresentação para o conselho na semana seguinte. Pela janela, ela podia ver Rafael em seu próprio escritório alguns andares abaixo, gesticulando animadamente numa videoconferência. Seu celular vibrou. Uma mensagem dele. Jantar hoje? Quero comemorar seu primeiro semestre como a diretora mais eficiente da história da TechVision. Marina sorriu, digitando a resposta.
Sinto sua falta, escreveu ela, desta vez completamente de propósito. A resposta veio quase instantaneamente. Diga de novo quando eu chegar em casa. Marina guardou o celular e voltou ao trabalho, um sorriso permanente no rosto. Às vezes, os melhores enganos da vida se revelavam os maiores acertos. Lá fora, São Paulo continuava sua dança eterna de sonhos e conquistas, e no coração da cidade, duas pessoas haviam encontrado uma forma de combinar ambição profissional com amor verdadeiro, provando que nem sempre é preciso escolher entre o que se quer e o que se precisa. Alguns enganos, afinal, são exatamente o que o destino havia planejado desde o início.